Vamos para a tribo de Gade. A hierarquia, potestades. A Sefirot é Tiferet. Tiferet significa beleza. O significado de Gade é fortuna, riqueza. Fazer a leitura aqui de Deuteronômio 33, 20 ao 21 e de Gênesis 49 ao 19, onde tem a bênção de Jacó e também de Moisés para Gade. Diz o seguinte: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Mais tarde, Moisés abençoou a tribo de Gade, dizendo: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Essa tribo, em termos de batalha, ela era cruel e dada à guerra. Eram varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram ditos como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Isso está em 1 Crônicas, do 12 ao 8, no capítulo 5, do 19 ao 22. Inclusive, existem pessoas que têm o entendimento que algumas das pessoas de Gade, dessa época, nasciam com a face um pouco parecida a leões. Lembra que existem certos tipos de seres celestiais, pessoal, que eles possuem certos tipos de faces, né? Samuel, seria possível que talvez algumas pessoas nasceram com algo do tipo? Talvez. Nessa época ainda nasceram algumas pessoas com esse tipo de face, tá? Ligado à sua natureza celestial, né? Ou seja, são de uma hierarquia muito forte, também chamada potestades. Todas as hierarquias angelicais, elas são poderosas, né, na verdade. E quando a gente começa a estudar isso e entender, é possível. Existem vários tipos de mitologias e lendas que falam sobre certos tipos de grupos de homens que eles tinham a face meio como se fosse, parecia um felino ou algo do tipo. Tudo normal assim, mas é possível que talvez esses textos bíblicos tenham alguma coisa do tipo? Talvez, né? Em todo caso, a gente consegue analisar a tribo de Gade sendo um tipo de tribo que tinha muito poder na batalha. Tá? E eles tinham também um tipo de prosperidade. Os gaditas, eles viveram em sua terra servindo ao Senhor. Eles venceram muitas guerras e possuíram mais terras. Até que se juntaram a Davi, o futuro rei de Israel, estando ele ainda em Ziclag, quando fugia de Saul e seu exército. Então a gente consegue notar que foi um tipo de tribo ligada a Cristo, onde ela se manteve mais fiel, digamos, a Cristo. Tá? Os gaditas, por quê? Porque Davi ele prefigura Cristo. Então a gente consegue entender esses tipos de paralelos. Tá? Os gaditas ao lado do rei Davi foram eles os guerreiros e capitães do exército de Davi. Olha que interessante. Os melhores homens de guerra de Davi, dos quais ele confiava plenamente, tanto que ele colocou esses gaditas como administradores dos negócios do rei Davi, né? E sobre todos os negócios de Deus. E foi assim que eles ficaram muito conhecidos e temidos, como grandes homens de guerras e administradores. Você tem o dom da administração, de prosperidade. Eles eram muitos administradores prósperos sobre os ministérios de Deus e sobre o reinado de Davi, do qual serviram com muita fidelidade. Tem aqui em 1 Crônicas 12, verso 8 ao 14, diz: E dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. E os seus rostos eram como rostos de leões, ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha um encargo de 100 homens e o maior de 1000. Aqui em 1 Crônicas, do 12 ao 37, diz: E do outro lado do Jordão, os Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar 120.000. Então aqui a gente tem essas tribos também unidas, tá? Mencionadas aqui em 1 Crônicas 12 e 37. Em 1 Crônicas 26 ao 32 diz: E os seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassistas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Tá? Então a gente consegue ver toda essa questão de Gade ligada a essa fidelidade e essa força de batalha. Então na tribo de Gade a gente vê
são pessoas que elas são fiéis, né? Também possuem um tipo de liderança, e os seus compromissos, elas, assim, têm o costume de cumpri-los, tá? Cumprir esses compromissos com outros. Talvez a lição mais importante que a gente pode aprender com Gad, né, é reconhecer a necessidade de fé e confiança completa na obra de Deus para que ele venha te recompensar.